Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Espero que tanto o som quanto a imagem estejam ok. Quem estiver por aí, por favor, puder informar, eu agradeço. Obrigada, Luizinho. Então vamos começar. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa conversa dessa noite, iniciando com uma prece. Vamos todos nos ligar pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, para nós podermos vibrar não só por nós, pela nossa casa, pelo movimento espírita, mas também por todo o nosso planeta Terra, nossa casa maior. Boa noite a todos aqueles que estão chegando por aí, Alessandra e tantos outros que vai chegando aos poucos. Às vezes a gente não consegue ver simultaneamente. Aí eu peço desculpas se eu não falar o nome de todos. Boa noite, Marlice, que bom te ver por aqui, fico muito feliz, viu? Nós vamos iniciar então a nossa conversa dessa noite com uma prece. Eu peço que todos possam se ligar pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, misericórdia, Jesus, o Mestre querido, esse nosso amigo incondicional, aos nossos mentores, que nos protegem com tanto amor, com tanto carinho, a nossa gratidão por aqui podermos estar em prece, estar em oração, ligados pelos laços do amor, pelos laços do ideal espírita, o ideal cristão acima de tudo. Que a nossa prece, Senhor, unidas a tantas outras que são feitas nesse mundo imenso, nesse planeta azul tão bonito, ela possa, Senhor, levar um pouco de conforto, de alívio para todos aqueles que se encontram nesse instante ainda mergulhados nas dores, nas trevas e nas dúvidas, sem conseguir de lá sair e poder ver a luz do teu amor brilhar dentro de si e ao redor deles. Que a nossa prece também possa envolver todos os dirigentes dos países que compõem esse planeta, para que tenham amor, discernimento, misericórdia nas suas decisões. Rogamos também, Senhor, por todos nós que passamos também por essa prova, por esse resgate coletivo, que possamos estar sempre ligados ao teu amor, às tuas palavras, para que possamos refazer o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança e transmitir a todos aqueles que estão ao nosso redor e que fazem contato conosco, principalmente através dos meios de comunicação, que possamos passar fé, amor e esperanças. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco, agora e sempre. Muito bem. Essa noite nós vamos conversar um pouco sobre uma passagem que se encontra no Sermão do Cenáculo. Ela é intitulada Jesus, a Videira Verdadeira. E nós vamos justamente, essa noite, tecer algumas reflexões sobre essa passagem do Sermão do Cenáculo, entender por que Jesus é a videira verdadeira, o que simboliza isso, o que significa isso, qual o significado dessa passagem na nossa vida. Atualmente, ela poderia fazer algum link, alguma ponte, ela poderia trazer para nós, na atualidade, alguma informação importante, algum consolo na nossa alma, alguma explicação. Então a gente hoje vai conversar um pouquinho
sobre essa passagem que se encontra no Sermão do Cenáculo, relembrando que o Sermão do Cenáculo é mais um sermão de nosso Senhor Jesus e que ele vai retratar justamente a questão da última ceia. Em realidade, o Sermão do Cenáculo é verdadeiramente o último sermão de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele se reuniu com os seus apóstolos e passou uma série de informações. Então, é um sermão que foi dirigido particularmente aos seus apóstolos. E ele se encontra no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15, 16 e 17. Para a gente começar a falar um pouco desse sermão, já que ele se encontra tão somente estruturado no Evangelho de João, a gente precisa comentar um pouquinho também sobre o Evangelho de João, para a gente entender as características, as particularidades desse Evangelho e poder aproveitar um pouco mais essa mensagem que foi deixada aí de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João é um evangelho muito particular e muito peculiar. 80% do Evangelho de João a gente só vai encontrar paralelo com o próprio Evangelho de João, ou seja, ele não encontra nenhum paralelo com os evangelhos sinóticos. Então, 80% dele, ele é todo somente, você vai encontrar tão somente em João. O Evangelho de João, ele é um evangelho mais espiritual. Ele não retrata nada da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inicia esse evangelho falando do verbo. No início era o verbo, ou seja, ele mostrando quem é nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre o verbo, o papel deste no início da criação do nosso mundo. Então, em verdade, João foi o apóstolo que mais entendeu com profundidade quem era nosso Senhor Jesus Cristo. Um entendimento com profundidade que nós só fomos ter com a doutrina dos espíritos, com as obras de Allan Kardec, as obras básicas e as obras subsidiárias voltadas para Xavier. Só mais tarde a gente vem entender com profundidade quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós sabemos que ele é um espírito crístico, ou seja, um desdobramento dos espíritos puros. Hoje nós sabemos também que nosso Senhor Jesus Cristo ele é intitulado um co-criador em plano maior. Um espírito que tem por finalidade, por função, administrar junto com Deus o universo, criar mundos, administrar mundos. Isso nós sabemos hoje com a doutrina dos espíritos, que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Então, o Evangelho de João, ele já, no início dele, ele já mostra essa grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se dirige a nosso Senhor Jesus Cristo como verbo e mostra o papel desse verbo de nosso Senhor Jesus Cristo na criação do nosso mundo, do nosso planeta. O Evangelho de João também ele atribui grande importância a João Batista, que foi um precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, o Evangelho de João ele demonstra para nós uma profunda reverência pela figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós vamos encontrar quando ele atribui ao Senhor Jesus Cristo, quando ele faz várias atribuições a nosso Senhor Jesus Cristo, tais como intitulando nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso tudo são atribuições muito particulares do Evangelho de João. O Evangelho de João, uma outra coisa muito interessante desse Evangelho, que é tão particular, tão peculiar, é que ele atribui aos chamados milagres de Jesus como sinais ou eventos. Então, quando a gente está lendo o Evangelho de João, a gente tem que entender que aquilo que aparentemente parece um milagre tem um simbolismo por detrás, tem um sinal, tem um evento, tem um simbolismo por trás que nós precisamos extrair, entender a cultura para extrair
e poder, então, depois de ter levado para o contexto daquela época, para a história daquela época, remontada a cultura daquele povo, nós podemos contextualizar, ou seja, trazer para a atualidade e extrair com mais profundidade, com mais amplitude, esses ensinamentos que estão deixados lá no Evangelho de João. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente tem que se deter muito aos vários sinais que ele deixa para a gente. É um evangelho simbólico. Então, é um evangelho também muito profundo. Então, a gente tem que buscar o tempo todo compreender o máximo que a gente puder da cultura para extrair de lá o máximo dos ensinamentos. Essas são algumas das particularidades do Evangelho de João. E esse sermão, essa passagem que nós vamos conversar um pouquinho essa noite, ele só vai ser encontrado no Evangelho de João. Qual é o objetivo do Sermão do Cenáculo, já que a gente sabe que ele foi direcionado tão somente para os seus apóstolos, porque ele também é conhecido como o Sermão da Última Ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Nosso Senhor reúne todos os seus apóstolos e ali ele vai fazer uma série de recomendações para os seus apóstolos, uma série de promessas, uma série de advertências, e ao mesmo tempo ele procura, naquele momento ali, daquele sermão, ele levar conforto para os seus apóstolos, mostrar para os seus apóstolos que ele está indo, mas que ele está aguardando eles, que ele vai estar sempre junto com eles, através do coração, dos seus pensamentos, através das obras que eles praticarem aqui na Terra. E ele procura mostrar também a existência de outras dimensões espirituais que nós tivemos oportunidade de falar, que também faz parte desse sermão do cenáculo, quando nós falamos há muitas moradas na casa de meu pai, que a gente falou sobre as diversas dimensões de existências, não só no sentido macroscópico, mas também no sentido microscópico da existência, ou seja, as moradas na casa do pai não são só os planetas, mas são também as dimensões espirituais que são demonstradas na doutrina dos espíritos como as colônias espirituais. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma série de recomendações, de promessas e advertências. Então, todo sermão do cenáculo, quando a gente lê ele, nós temos que buscar fazer link nas recomendações, sempre vai estar presente em todos os versículos, em todas as suas passagens, vai estar ali inserido as recomendações, as suas advertências e etc, etc. Então a gente tem que olhar sempre desse jeito. Eu fui buscar socorro em Emmanuel, no Consolador, para entender um pouquinho mais o papel do apóstolo João no nosso contexto, né, no nosso estudo dessa noite, e também para poder entender todo o contexto do Sermão do Cenáculo. Então foi direcionado a seguinte pergunta para Emmanuel, que é o número 284. A pergunta é o seguinte: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? E aí o Emmanuel, de uma forma muito inteligente, sintética, ele responde para nós que Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, receberam a tarefa de apresentar Jesus como um pastor de Israel na sua feição sublime. Já João coube a tarefa de revelar Jesus como Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, olha que interessante, Emmanuel reforça essas características que nós já estudamos no Evangelho de João. João é um evangelho especial, diferente realmente dos outros evangelhos, porque a tarefa de João ela é diferente da tarefa dos outros evangelistas, de Mateus, Marcos e Lucas. Então, em cima disso, nós vamos entrar no nosso assunto hoje, que é Jesus, a videira verdadeira. O que será que significa isso, Jesus, a videira verdadeira?
Para tal, peço vocês licença, mas vou ler a passagem toda que nós vamos trabalhar essa noite, fazer as nossas reflexões. Então é interessante eu ler porque, como é um evangelho muito particular, nós não estamos tão familiarizados a ouvir João como os outros evangelistas. E começa assim, João, capítulo 15, versículo de 1 a 16. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e os vossos gozos sejam completos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus inimigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tendo-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então vamos lá, meus amigos. Vamos adentrar nas reflexões dessa passagem. Jesus, né, ele afirma que ele é a videira verdadeira. E o que significa isso? É isso que a gente quer saber. Para a gente poder entender essa afirmativa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se intitula a videira verdadeira, é um símbolo. Nós temos que entender que símbolo é esse. Por que Jesus se intitula uma videira? Videira é uma planta que dá uva. Por que ele coloca dessa forma? Nós vamos ter que voltar lá atrás, né? na cultura hebraica, para a gente entender os simbolismos disso tudo. E aí eu também fui buscar auxílio em Emmanuel, no Consolador, na questão 319, que eu não vou ler, vou deixar apenas para vocês depois, se vocês quiserem adentrar mais nessas questões. Para a gente entender o que é essa videira de Nosso Senhor, que ele está se intitulando dessa forma, primeiro nós vamos ter que entender um pouco sobre os simbolismos da cultura. É colocado a relação de Deus com o seu povo, ou seja, a relação do homem com Deus, é colocado na Bíblia como aliança. Então, quando a gente lê a palavra aliança, a gente tem que ver se não está querendo simbolizar isso. A comunhão, a ligação de Deus com o homem, com o seu povo. A gente sabe que a aliança é um símbolo, né, que sela um compromisso de casamento. A gente sabe disso. A aliança, uma coisa que a gente coloca no dedo, ela sela um compromisso de casamento. Então, em todo casamento, toda aliança, né, todo casamento, nós vamos ter um noivo e nós vamos ter uma noiva. Eu quero que vocês se liguem muito nesse simbolismo, porque depois eu vou falar nisso com naturalidade para frente. Eu não vou voltar mais nisso. Então, a aliança significa, aliança
ela significa a comunhão, a ligação de Deus, do povo de Israel com o homem. Então, quando a gente lê isso na Bíblia, quer dizer isso. E toda aliança sela um compromisso de casamento. E todo casamento, é claro que tem que ter um noivo e uma noiva. O povo judeu, ele estava esperando, foram feitas várias alianças, que eu também não vou entrar aqui hoje, nessa noite, nessa questão. Foram feitas várias alianças, e pelo povo ser muito orgulhoso, essas alianças acabaram não dando certo. Mas, enfim, o povo judeu esperava uma aliança definitiva entre Deus e o povo dele. E ele esperava que essa aliança, essa comunhão entre Deus e o povo dele, essa aliança definitiva, ela fosse feita através do Messias prometido que já tinha sido profetizado por alguns profetas que vieram dentro desse povo. Então eles estavam esperando o Messias prometido. O que nós sabemos que o Messias prometido é nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Messias, ele era o noivo e a terra ou o povo de Israel é a noiva. Então, olha que interessante, eu peço que vocês se liguem nisso. Então, eles estavam esperando uma aliança definitiva que seria feita pelo Messias, o Messias prometido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Eu espero que até vocês gravem, porque aí eu vou começar a montar a interpretação dessa passagem, porque que ele se intitula. Então, essa aliança, essa comunhão entre Deus e os homens e o povo era chamada de aliança, e quem vinha fazer essa aliança definitiva era o Messias esperado, tão esperado. Então, o Messias tão esperado é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o noivo. Mas ele se intitula a videira. Olha que interessante, é um outro simbolismo. Isso que eu falei para vocês, que o Evangelho de João, a gente tem que ir entendendo os simbolismos para montar a passagem. Existe, nos textos bíblicos, 3 árvores que são muito citadas em todo o texto bíblico, a gente vai encontrar. Uma é a videira, que é o nosso assunto dessa noite, outra é a figueira e a outra a oliveira. A figueira vai produzir uvas, a figueira o figo, e a oliveira retirado o azeite das azeitonas, né? Muito bem. A videira, ela simboliza a vida espiritual. A videira simboliza a vida espiritual, que nesse caso particular aqui, nós já estamos vendo que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se intitula a verdadeira. A videira da uva. Uva é uma fruta em cacho. O cacho representa a coletividade. A coletividade representa nós, o planeta Terra. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ali naquele linguajar daquele povo, trazendo para a nossa cultura hoje do século XXI, para a doutrina dos espíritos, o que representa? A gente traduzindo isso para o século XXI. Jesus é a vida espiritual, ou seja, ele é o representante espiritual da coletividade terrena. E a gente entende isso, porque hoje a gente entende que Jesus é o governador do nosso planeta. Mas lá eles tinham uma outra forma de ver isso. Como eu citei a figueira ela representa, ela simboliza a nação, o povo de Israel. E o figo, que é dele, a individualidade. Só vou dar essa informação para vocês. E a oliveira, as questões religiosas daquele povo. Bom, o que nós vamos nos prender? Nós vamos nos prender à passagem da questão da videira verdadeira. No primeiro versículo, então, agora a gente vai começar a fazer a tradução dos versículos, uma reflexão, e a gente vai ver a relação que tem com a nossa atualidade. Jesus coloca assim no versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Bom, então a gente já viu que a videira, que representa a vida espiritual, ou seja, a relação do homem com Deus, é justamente quem vinha reforçar, trazer essa relação, estreitar esses laços da nossa relação com o nosso Criador. É Jesus, que traria subsídios para essa comunhão definitiva. E ele trouxe. Qual foi os subsídios dele? Ele trouxe a boa nova, que nos ajudaria nesse processo de comunhão, de ligação direta, de uma ligação mais estreita e definitiva com o nosso Criador. Que nesse primeiro versículo a gente vai ver que ele diz assim: meu pai é o lavrador, ou seja, é aquele que
É aquele que mantém a videira viva, que mantém e conduz o crescimento real dessa videira. Como ele conduz o crescimento? Pelas suas leis. Então, nosso Senhor Jesus Cristo seria esse espírito de uma grande envergadura que viria ao planeta Terra trazer a boa nova para todos nós, para que nós pudéssemos realizar essa comunhão definitiva, para que nós, a comunidade terrestre, pudéssemos realizar essa comunhão definitiva com o nosso Pai, com o nosso Criador. Interessante, vamos seguir. E aí ele coloca assim: toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, é cortada, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vamos traduzir, vamos continuar construindo um pensamento. A gente já sabe que é nosso Senhor Jesus Cristo que vinha nos ajudar nessa comunhão definitiva com o Pai, porque Deus está 24 horas conosco. O problema será, ou é, nós estarmos 24 horas com o Pai. Então vamos lá. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Vara, a gente sabe que é o ramo, é o broto que vem, né, do tronco da videira. Então ele diz: toda vara que não produz fruto, ela será cortada, ou seja, ela será podada. E para aqueles que entendem um pouco de planta e gostam de planta, a gente sabe para que serve quando a gente vai podar uma planta. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Quando eu podo uma planta, eu podo a planta, que é para fazer o quê? Para dar vigor para ela. E é verdade, quando a gente poda uma planta, o que a gente busca com essa poda? A gente busca regularizar os nutrientes dessa planta, fazer com que a seiva ela possa chegar com abundância em toda a planta. Então, ela precisa sofrer de tempo em tempo uma poda, porque se ela não for podada, a planta vai acabar não dando mais frutos. Então ele diz: toda vara, todo broto que não der frutos, o que ele vai fazer? Ele vai cortar. Olha que interessante, ele vai cortar. E toda a que dá fruto, ele fala que vai limpar. Isso é um outro processo também para aqueles que gostam de cuidar de plantinha. O que a gente faz para a nossa plantinha, que está dando fruto, para que ela continue dando fruto, para que ela continue a se desenvolver? A gente vai limpar. Limpar o quê? É tirar as folhas que estão secas, para que ela possa também, ela se sentindo fortalecida, para que ela possa aumentar a sua circulação, a chegada da seiva, para que ela continue o quê? A dar fruto. Então Jesus disse: aqueles que não estão dando fruto, eu vou cortar. Toda poda, ela representa um pouco de quê? Um pouco de dor. Então aqueles que não estão dando fruto, eu vou deixar que o mecanismo da dor visitem a eles, para que eles possam o quê? Se despertar para a questão de que a gente está aqui na Terra para dar frutos. Essa é a nossa finalidade. E ele vai limpar, ou seja, ele vai trazer um processo de purificação, tirar as folhas mortas daqueles que estão dando frutos. Para quê? O que é limpar? Né? Seria como se nós estivéssemos nos quitando dos nossos débitos, e com isso a gente vai podendo cada vez mais dar frutos para toda a humanidade. Muito bem. Então é claro que o fruto é o produto final de uma árvore, e ele está simbolizando aqui nesse evangelho de João a importância de nós trabalharmos para o bem. Então, essa passagem já está dizendo muito para a gente, porque nossa terra está passando por uma grande poda e por uma grande limpeza com essa pandemia. Muitos estão sofrendo, porque estão sendo podados com esse momento que nós estamos vivenciando agora no planeta Terra. E muitos estão sendo limpados porque já estão dando frutos, mas estão também passando por um processo outro de purificação, de grandeza, de oportunidades de frutificar para esta humanidade. Então vamos seguindo. Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpar significa, como a gente viu, tirar, né, aquelas folhas. Limpar no sentido de purificar, não no sentido físico, mas também moral, no sentido interior nosso, no sentido dos nossos conceitos, da nossa forma de nos comportar diante da vida.
E ele diz assim, limpos pela palavra. É claro, gente, que a palavra por si só, ela não limpa ninguém. Porque se ela limpa por si só, a gente que já escutou uma parábola, que já escutou uma passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que já escutou um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós já estaríamos limpos. Mas não é essa a limpeza. Ele quis dizer, aqueles que já procuram viver a parábola, a palavra do Mestre Jesus, a sua boa nova que ele trouxe há mais de 2000 anos, nós já estamos limpos, nós já estamos preparados para dar um pouco mais. Então ele diz, vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado, ou seja, aqueles que já estão vivenciando, já estão conseguindo executar, fazer dentro de si todo esse processo de renovação interior. Nós já estamos conseguindo nos libertar do homem velho e trazer para fora um homem novo. E vamos seguindo. Ele coloca assim no versículo 4: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. É claro, a gente já viu que a vara é o ramo que sai da videira. Então ele está deixando bem claro que se a gente não tiver ligado ao tronco dessa videira, nós não vamos poder dar frutos. E é claro que se a gente não der fruto, muito menos nós vamos poder ficar vivos. Se nós não estamos ligados a ele, nós não vamos poder. Porque o tronco da árvore é aquilo que alimenta, porque ele está buscando através das energias da terra, da telúrica, das energias da raiz profunda. Jesus é esse tronco, essa raiz profunda, que está alimentando toda essa videira que a gente já viu, que está representada por ele, e as uvas, a coletividade terrestre. Então ele diz, se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não estiverem ligados, vocês não estarão fortes nem preparados para as coisas que vão acontecer no futuro. Porque, lembre-se, essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo era uma advertência, era uma promessa, e ao mesmo tempo vinha dizer para os apóstolos o que eles passariam no futuro. E aí vocês talvez estejam perguntando, mas o que nós temos com isso? Muito. Todos os trabalhadores do Cristo estão inseridos nessa passagem do Sermão do Cenáculo. Porque nós somos aqueles que temos a oportunidade de estarmos trabalhando para nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só vamos encontrar força, nós só vamos conseguir nos reabastecer se nós estivermos ligados a Ele, que é a videira verdadeira. Ou seja, que deixou para nós a boa nova para nos fortalecer nos momentos de provas e expiações que nós passaríamos no futuro. Então, todo aquele que estiver ligados aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que continuarem ligados a eles, terão forças, estarão íntegros, estarão fortalecidos para passar pelas coisas que futuramente a terra passaria. E aí ele continua. Eu sou a videira, ele afirma de novo. Vós as varas, ele está afirmando, vocês são aqueles que estão ligados, vocês que estão trabalhando comigo. Quem está eu sou a videira, vós as varas que está em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ele está dizendo, vocês estão ligados em mim e eu estou ligado nele. Nele quem? No Pai. Ele novamente reforça a questão de que ele é o Messias prometido e que ele que vinha trazer a boa nova. E ele reforça, eu estou ligado no Pai. Então, eu sou verdadeiramente o noivo que estava sendo esperado nas profecias lá dos judeus, né, dos hebreus. E ele diz então, e vocês vão dar frutos, vocês poderão dar os frutos que são para serem produzidos verdadeiramente uma videira. Uma videira para quê? Para produzir frutos. Então ele diz, se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão produzir frutos e vão poder alimentar muitas outras pessoas. Porque os frutos de uma árvore, eles servem justamente para quê? Para levar alimento para os outros. E aí talvez a gente possa estar fazendo a seguinte reflexão. Então, se eu estiver ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu poderei produzir muitos frutos e esses frutos poderão alimentar muitos outros. E aí talvez alguns estejam perguntando, e nós? Nós vamos nos alimentar de quê se nós dermos os frutos? E aí a resposta é muito simples. Se nós já estamos dando frutos, nós já estamos sendo alimentados pela videira, né? A videira pelo próprio Cristo. Então, a gente só pode dar daquilo que tem. Então, nós já estamos recebendo. Aqueles que estão ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está tentando verdadeiramente viver a sua mensagem, ele já está por si só alimentado. E é por isso que ele está produzindo frutos.
E nós também iremos, nesse momento que nós estamos passando, nos alimentar dos frutos daqueles que estão trabalhando junto nessa seara do Cristo, que tem tantas pessoas fazendo tantas coisas boas. E agora, mais do que nunca, nessa pandemia, nós temos visto muitas pessoas trabalhando em prol a toda a comunidade terrestre, uns fazendo máscaras, outros fornecendo as suas fábricas para produzirem instrumentos necessários para trabalhar. Nós estamos vendo os pesquisadores no mundo inteiro trabalhando basicamente 24 horas em prol de tentar encontrar uma vacina ou o melhor medicamento. Todos esses são trabalhadores. Todos eles estão produzindo os frutos. Esses são os trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Estiver trabalhando para a coletividade terrestre, trabalha também para Jesus, trabalha também para o Pai, porque ele está com o Pai. E quem está com Jesus está com o Pai. Então a gente vai seguindo a tradução dessa passagem do Sermão do Cenáculo, que parece difícil, mas depois que a gente entende os simbolismos, a gente vai vendo que é fácil entender essa passagem. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí parece que de repente Jesus está lançando uma maldição. Então quem não está ligado a mim vai ser podado, vai ressecar e vai ser jogado no fogo. Será que esse fogo ele está falando do inferno? Não, ele não está falando nada disso. Isso é um simbolismo novamente. Quem não estiver ligado nele, né, nos seus ensinamentos, esses sim serão podados e serão lançados no fogo. O que significa o fogo? O fogo é um elemento purificador. E nós sabemos que o elemento que mais purificam aqueles que não se vergam ao amor deixado e ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ter que então se purificar pelo processo da dor. Existem dois mecanismos evolutivos, nós sabemos disso. Um é a dor e outro é o amor. Então, nós podemos escolher. Nós queremos evoluir pelo mecanismo da dor ou nós queremos evoluir pelo mecanismo do amor. Quem quiser evoluir pelo mecanismo do amor, basta se ligar aos ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que não estiverem trabalhando, entre outras coisas, para a coletividade terrestre, não está trabalhando na seara do Cristo. Então, é hora da gente despertar para isso. O que eu tenho feito pela coletividade terrestre? Aí talvez algumas pessoas tenham pensado, mas o que eu posso fazer pela coletividade terrestre? Tudo começa, gente, dentro de casa. O que nós estamos fazendo? Nós agora, que estamos confinados em nossos lares, muitos de nós, não vou dizer todos, o que nós estamos fazendo para melhorar, para florear a nossa relação familiar? O que nós estamos fazendo? Isso é trabalhar pela coletividade. O que nós estamos fazendo para nos aproximarmos daqueles que nós temos dificuldade na convivência familiar? A convivência, se ela não está sendo estreitada dentro dos lares, ela pode ser estreitada pelos meios de comunicação. O que nós estamos fazendo de família? Porque o que nós estivemos fazendo pela nossa família, nós estamos fazendo pela coletividade terrestre, porque nós somos todos irmãos. Então tem muita coisa que a gente pode estar fazendo em prol a esse crescimento, em prol à coletividade, à emancipação da coletividade terrestre. Porque esse sermão do cenáculo também está falando dessa emancipação da coletividade terrestre. E aí ele continua assim. Se vós estiverdes em mim, novamente, ele reforça. Está vendo que o tempo todo ele reforça a questão. Se vós estiverdes ligados a mim, ligados aos meus ensinamentos, a boa nova, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, as palavras têm que estar dentro da gente. Uma coisa que está dentro da gente muda o nosso mundo interior, revoluciona o nosso mundo interior, retira o homem velho e faz surgir o homem novo. Ele diz, pedireis tudo o que quiseres. Se você estiver ligado, você pode pedir tudo o que você quiser. E vos será feito. Olha que interessante. Então, se vós estiveres ligados em mim, ou seja, ele está falando de sintonia, de vibração, de objetivos, né? Poderão pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Aí pensa assim, tudo que eu quiser, então vou pedir uma casa, um iate, um apartamento. Não, não é isso. Ele não está se relacionando aqui, ele não está falando
de privilégios, nem de coisas materiais. Ele está falando todos aqueles que estiverem ligados em sintonia comigo, por uma questão de lei de ação e reação, poderão pedir, porque se estarão, quem está dando tem o direito de receber. Quem está trabalhando em prol à humanidade tem direito de receber por esse trabalho. É nesse sentido que nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo, né? Se eu faço bem para a coletividade, ou se eu faço bem para o outro, pela lei de ação e reação, o que eu vou receber em benefício? O bem. Se eu quero o amor e eu estou amando, o que eu vou receber de efeito em troca? Eu vou estar também dentro da sintonia do amor. Então ele diz, tudo aquilo que vos quiser será dado. Na medida em que nós fizermos, ele está se referindo às questões da lei de ação e reação. Então, se eu faço e vibro no amor, é claro que eu vou recebendo o amor que eu estou vibrando. É nesse sentido que nós devemos interpretar essa passagem. E aí ele prossegue no versículo 8. Eu espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. Vocês vão deixando aí, se vocês quiserem, perguntas, deixando que não ficar claro, eu vou procurando responder a vocês. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele volta a falar, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Dar fruto novamente, a gente vai ver que é multiplicar as verdades, multiplicar esse evangelho em formas de atitude, em formas de ação, não só em forma de palavra, porque falar é fácil, viver as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é que é difícil viver. E nós sabemos que é pelos frutos que nós seremos reconhecidos. Então, uma árvore boa não dá más frutos, e uma árvore ruim não pode dar bons frutos, nós sabemos disso. E ele fala, nisto é que será do meu Pai, que deis muitos frutos, e assim também sereis meus discípulos. Interessante. Nós sabemos a diferença entre discípulos e apóstolos? Vou colocar para vocês. Discípulo significa aquele que aprende. Então, é todo o aprendizado, é quando a gente está no processo de aprendizado. E apóstolo, aquele que é enviado. O apóstolo necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos, porque é preciso ser reconhecido pelo seu trabalho. Porque discípulo é aquele que aprende, apóstolo é aquele que põe em prática. Então, nós podemos passar de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo para apóstolos, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos exemplificar. Mas aqui a passagem diz que assim nós seremos, se nós estivermos frutificando, nós já seremos reconhecidos como discípulos. Que ótimo, né? Mas espero que a gente possa estar dando muito mais de nós para nós podermos futuramente ser também reconhecidos como apóstolos. E aí Jesus continua nessa passagem de João, que é muito simbólica, por isso que eu pedi a vocês o máximo de atenção no início, né? Ele coloca assim, como o Pai me amou, eu amei a vós, permanecei no meu amor. Novamente ele exorta, olha a recomendação que ele faz. O Pai me amou, eu também vos amo, da mesma forma estou lhe amando. Permaneçam ligados a mim, porque ligados a mim, eu poderei ter o processo de ligação com o Pai. Olha que interessante. Novamente ele está falando que ele viria nos ajudar nessa comunhão definitiva com o Pai. E talvez alguns estejam perguntando, mas para que a gente tem que fazer a comunhão definitiva com o Pai? Porque essa é a finalidade de nós, espíritos, é fazer a ligação definitiva com o Pai, sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Porque Deus está 24 horas conosco, mas nós precisamos sentir a presença divina dentro de nós, a presença divina mudando o nosso mundo interno, para que nós possamos dar frutos, ou seja, vivenciar isso na humanidade, fazer a nossa parte, o nosso papel dentro da humanidade. Então, esta é a finalidade de nós fazer a nossa ligação com o Criador. E essa é a finalidade de toda religião, não é buscar o religar com o Pai, nos ligar a Deus, para que nós possamos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. E ele continua assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo
permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, aí ele resume, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que interessante. Ele reforça novamente a importância de nós estarmos ligados a Ele, a Jesus, porque Ele nos ajudaria a ligar a Deus através da força poderosa do amor. E é interessante que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca nós estamos vendo uma humanidade amando. Porque em meio a essa pandemia, em meio a esse sofrimento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitas e muitas atitudes de amor em todos os pontos desse planeta. Eu fico com Bezerra de Menezes na sua última comunicação através do Divaldo, em que ele fala que nunca se viu tanto amor na Terra. E é verdade, a gente tem focado muito só na dor, mas nunca se viu tanto amor no planeta Terra. Tanta gente interessada em ajudar uns aos outros de alguma maneira. É gente fazendo quentinha para dar alimento para aqueles que estão passando necessidades fisiológicas, necessidades biológicas, né? É pessoas se cotizando em fazer máscara para distribuição gratuita. São pessoas andando, colhendo nas casas, né, se arriscando, apesar de estarem usando máscaras e luvas, mas colhendo os mantimentos para levar para comunidades mais carentes, para as pessoas que já estão vivenciando situações de necessidades físicas muito maiores do que já estavam passando. Então nunca se viu tanto amor no nosso planeta como agora. E esse amor, graças a tudo que Jesus deixou para todos nós, e também entendendo, mas muitos não são cristãos. Sim, muitos podem não ser cristãos. Alguns são budistas, alguns são taoístas, não importa. Mas se a gente for olhar o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, nós vamos ver que todos eles são missionários do Cristo. Está lá no livro A Caminho de Emmanuel, está também no livro Emmanuel por Emmanuel, que vai falar sobre os missionários de Jesus. Todos esses vieram ensinar o amor. Eles guardam algumas divergências das filosofias, mas em síntese, todos eles falaram do amor ao próximo. E todas essas comunidades religiosas estão fazendo a sua parte de amor, de prevenção, de ajudar a outras pessoas que estão sofrendo nesse processo dessa pandemia. Então, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, as suas sementes de amor que foram disseminadas no planeta Terra, nós, nesse instante, já estamos produzindo os nossos frutos de amor e nós já estamos vendo tanto amor sendo espalhado nesse nosso planeta Terra. E aí Jesus continua no Evangelho de João. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus inimigos. Olha que interessante. Porque amar ao que nós que amamos, amar a quem já nos ama, é muito fácil. Difícil é nós amarmos aqueles que antipatizamos. Por isso que eu falei para vocês, essa pandemia é um convite ao amor, um convite a resgatarmos o sentido da família, a resgatarmos as dificuldades e as diferenças que existem dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade e dentro de nós mesmos, aos conflitos que nós temos dentro de nós mesmos. Então, nessa passagem, ele nos leva a uma reflexão que é fácil amar quem nós já amamos, mas é difícil amar a quem antipatizamos, a quem não guardamos afinidade. Exige uma cota de sacrifício, de doação muito maior da nossa parte. Mas Jesus diz, vale a pena amar os inimigos. E nos leva à reflexão que para nós amarmos aqueles que nós antipatizamos, nós precisamos sacrificar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que é o sacrifício que Deus está esperando de nós. Ele não está esperando que a gente se martirize fisicamente mais, nem que a gente oferte uma grande quantidade de algumas coisas materiais, mas essencialmente que agora, nesse momento maior, a gente sacrifique o nosso orgulho e egoísmo. E a gente está vendo isso na coletividade terrestre. Quantas pessoas estão sacrificando seu egoísmo, saindo das suas casas, dando as suas vidas para ajudar outras pessoas, né? Mas que nós possamos fazer a nossa parte também na coletividade que nós fomos chamados a conviver nesse momento crucial da nossa vida. Vós, amigos, sejam fiéis o que vos mando.
amizade. Então Jesus chama aqueles que estão trabalhando mais estreitamente dele de amigo. Quando a gente pensa em amigo, a gente pensa em fidelidade. Quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em compromisso. Amigo é aquele que tem uma fidelidade, que tem um compromisso com o outro. E aí a gente pergunta: qual é o meu compromisso com aquele que está a caminho comigo? Como eu tenho realizado o meu compromisso? Tenho tido uma atitude de amizade, de fidelidade para com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou a minha relação ainda está muito mesclada do meu individualismo, do meu orgulho, do meu egoísmo? Já vós não chamareis servos, diz Jesus, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamados de amigos. Novamente ele reforça essa questão. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A palavra servo, ela remete àquele que tem que ser obediente ao seu servo. Ou seja, aqui há uma obrigatoriedade de servir. Já no amigo, não há obrigatoriedade. O amigo está ligado, pressupõe-se, pelo laço do coração. Aquele que ama o outro, ele não serve por obrigação. Ele serve por amor ao próximo. Ele serve pelo amor que tem nele e pelo amor que ele sente pelo outro. Então, por isso que Jesus coloca aqui: eu não te chamo mais como servo, porque na qualidade de servo, você não sabe o que necessita o teu Senhor. Você faz por obrigação, mas amigo não. Ele faz pelos laços do coração, pelos laços do amor. Ele não faz por uma obrigatoriedade. Ele faz espontaneamente pelo amor que tem dentro dele. E aí, novamente, vai a nossa reflexão. O que nós temos feito, né? Nesse momento, a gente está fazendo por obrigação, a gente está fazendo pelos laços do amor, a gente está tentando desenvolver esse laço de amor com todos aqueles que nos cercam. Como tem sido esse momento para nós? Quais têm sido as nossas reflexões, até mesmo na caridade que nós estamos fazendo? Porque nós podemos ampliar ainda mais essa caridade quando nós ampliamos o amor dentro de nós. Estamos fazendo bem por obrigação ou estamos fazendo bem pelo bem que o bem faz dentro de nós, né? E vamos seguindo. Então Jesus, ele vai colocando assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdizes a meu Pai, ele vos conceda. E isto vos mando, novamente ele reforça, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus diz: vocês não me escolheram, eu sou o governador do planeta Terra. Eu arquitetei esse planeta Terra em cima das leis de Deus, em cima das leis universais, né? Eu sou um co-criador. Então eu criei o planeta Terra e chamei vocês, convidei vocês para viverem aqui comigo, e estou trabalhando e coordenando a evolução de todos vocês. Vocês aqui chegaram, talvez muitos de nós, como princípio inteligente, até chegarmos à condição de espíritos, e Jesus albergou todos nós, está velando por todo o nosso processo evolutivo. É isso que ele está dizendo no nosso linguajar hoje. Então, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês por amor. E estou velando até hoje por todos vocês, não importa em que categoria vocês estejam, ou como princípio inteligente, ou como espíritos já adotados de livre-arbítrio, mas eu continuo velando por todos vocês. E ele diz novamente: espero que vocês continuem ligados a mim, como eu estou ligado a vocês, pelo laço do amor. É isso que ele está dizendo para a gente. Por isso que ele exorta novamente: que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, né? Novamente ele faz essa exortação. E chegando aos finalmente dessa passagem, nós vimos então no início que nosso Senhor Jesus Cristo era o Messias esperado por aquela nação. Ele é o governador do nosso planeta, como nós sabemos hoje. Ele é o espírito mais evoluído que nós temos notícia, é um espírito crístico, como está na Revista Espírita, um desdobramento dos espíritos puros.
Jesus escolheu todos nós, ele colocou nessa grande morada, essa morada chamada o planeta Terra, e vela hoje por todos nós por amor. Que nós possamos imitar nosso Senhor Jesus Cristo, seguir os seus passos, fazer o que ele fez por nós. Nos escolheu por amor, vela até hoje por todos nós com esse mesmo amor, apesar de todas as imperfeições que nós trazemos, Jesus vela por cada um de nós. Ele sabe o nome de cada um de nós, sabe o momento em que nós chegamos aqui nesse planeta, quais são as nossas reais dificuldades. Ele sabe tudo o que está acontecendo com esse planeta, sabe o porquê de tudo isso, mas que nós possamos nos ligar ao Mestre Jesus, que possamos entender que somos uma coletividade verdadeiramente. O que nós fazemos aqui na Terra, de bom ou de ruim, não diz respeito tão somente a nós, mas diz respeito a essa coletividade. Que nós possamos ter essa abrangência, essa visão abrangente do nosso comportamento aqui na Terra. Não há uma atitude nossa que não repercuta ao próximo. E eu falo isso, meus irmãos, porque é momento de nós pacificarmos os nossos corações. É momento de nós nos amarmos, de nós nos compreendermos. Há muitas notícias devastadoras sendo produzidas ainda em função dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Como, por exemplo, esse vírus foi criado ou não foi criado, isso não é importante para nós nesse instante. O importante é termos bastante amor no nosso coração, para nós, através do nosso exemplo de amor, nós não ser respingados por essa pandemia mais do que nós precisamos ser, para que nós aprendamos. Jesus deixou nesse sermão do cenáculo a amar os inimigos, amar aqueles que são diferentes. Nós não estamos aqui na condição de juízes, mas nós temos que estar aqui na posição de irmãos uns dos outros. É levantar amanhã de manhã, arregaçar as mangas e perguntar o que eu posso fazer pela coletividade terrestre. Porque não é sendo juiz do próximo que nós vamos poder fazer alguma coisa pela coletividade terrestre, mas só através da força chamada amor que nós poderíamos reverter todo esse mal, todo esse processo que está sendo vivenciado na Terra. Se esse resgate coletivo chegou, é porque ele precisava deixar uma mensagem para nós. E que nós possamos agora evoluir pelo processo do amor daqui para frente, e não mais pelos processos da dor. A escolha é nossa, amar ou não. A escolha é nossa, divulgar e passar amor ou não. Então, que esse sermão ele possa deixar em todos nós muitos ensinamentos, porque esse sermão foi feito para todos os trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um alerta para todos nós. E que nós possamos usar este sermão neste momento da transição planetária em que estamos sendo visitados por uma pandemia. Que possamos amar, que possamos fazer o melhor de nós em todos os sentidos. Em todos os sentidos como coletividades, em todos os sentidos como indivíduos que somos. Muita paz, muito amor para todos. Agora vamos fazer a nossa prece final. Novamente nos unirmos, ligar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos Espíritos que, em nome de Jesus, ajudam a administração da pátria, em especial a Ismael, que é o mentor da nossa pátria Brasil, que ele possa olhar pela nossa nação, pelos seus dirigentes, que estão tão confusos e lutando entre si, que possa haver mais amor entre eles, mais concordância, mais busca em prol da coletividade terrena, em prol à paz, ao amor necessário dessa coletividade, dessa pátria chamada Brasil. Que nós possamos nos amar muito, porque foi aqui que Jesus resolveu transplantar a sua árvore do Evangelho. Que nós possamos ser dignos dessa decisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos trabalhar em prol do Evangelho, disseminar amor,
de todas as maneiras que nós pudermos e que tivermos condições. Rogamos também pela nossa família, pelo movimento espírita petropolitano e também, Senhor, por mais uma vez toda essa coletividade terrestre, por todos os administradores públicos que têm funções muito importantes, que têm momentos de tomar decisões, que eles possam, Senhor, nas suas decisões, ser envolvidos também pela nossa prece, para que possam tomar as melhores decisões ao seu alcance. Obrigado por tudo, que a tua paz e teu amor continuem entre nós, Senhor. Obrigados a todos pela paciência e até a próxima. Muito obrigado, uma boa noite.